A paz do Senhor, meus queridos e adolescentes em Cristo Jesus. Estamos para mais uma pré-aula do Sistema Virtual aqui do setor do bairro Lapim. E nós temos como pastor responsável, pastor Ismael Nazário, juntamente com a sua digníssima esposa, irmã Luzia. E nós temos aqui como superintendentes da Escola Bíblica Dominical, evangelista Valmir, juntamente com o presbítero Marco Ledesma. Eu sou o professor Claudine Santos, estarei discorrendo com vocês um assunto importante da lição de número 11, o louvor de Davi, que é a lição do juvenis, tá ok? O texto nos diz assim em 2 Samuel 22:18: livrou-me do meu possante inimigo e daqueles que me tinham ódio, porque eram mais fortes do que eu. Olha só que coisa interessante. E nós vamos pegar aqui como base do nosso estudo aqui, adolescente, desta lição, 2 Samuel, capítulo 22, do versículo 1 ao 16 em diante. Estarei comentando essa parte aqui, esse capítulo aqui, tá ok? 22 de 2 Samuel. Portanto, vocês poderão pegar seu papel, sua caneta, para você fazer as suas próprias anotações, porque eu estarei citando várias referências bíblicas que não consta aqui na lição. E quero fazer um resumão aqui, tá ok? Dessa parte aqui da lição aqui, de número 11, adolescentes, que é exatamente a lição do juvenis. Primeiro tópico aqui nos diz aqui que é Davi, um resumão. Muito bem. Agora o que acontece? O tópico de número 2 aqui, um coração grato e humilde. E aprendendo com Davi, que é o tópico 3. E o tópico número 4, um coração redimido. E quando nós olhamos aqui para 2 Samuel capítulo 22, nós vemos aqui um salmo de louvor. E nós encontramos aqui que está extraído no salmo de Davi, que é exatamente do salmo de número 18. Algumas pequenas alterações, e nós temos aqui como primeiramente composto para o seu próprio quarto, a sua própria harpa. Mas o salmo foi um tema, como foi mais tarde pelo mestres de músicas para o culto da igreja, como a segunda edição, como algumas emendas. E porque embora fosse planejado inicialmente para o caso de Davi, ele pode igualmente servir também para devoções de outros, né, e dar graças pelos livramentos. Ou ele foi planejado para que seu povo se unisse e nele em suas ações de graça. Por quê? Pelo fato de ser uma pessoa pública, o seu livramento deveria ser considerado também aos seus públicos e anunciados para o reconhecimento das suas ações ao público. Alguns historiadores esperados temos como descritos pormenores como a vida de Davi, ou seja, destinou-se nos livros anteriores, né, o livramento em particular. No final do capítulo anterior, achou por bem registrar esse poema sagrado como memorial de tudo que foi anteriormente relatado, né? Alguns acreditam que Davi escreveu esses salmos quando já estava na idade avançada, após uma consideração geral, desde os trabalhados de Deus na sua vida, que são condições maravilhosas operadas por Deus, desde o início até o fim. Deveríamos em nosso louvor olhar para trás o máximo possível e não permitir que o tema ele apague o sentido dos louvores a Deus. Outros acreditam que ele escreveu quando ainda era jovem, após a experimentar alguns livramentos, Deus guardou para usá-los mais tarde, ou seja, de que cada novo livramento costumava-se contá-lo. Mas o livro dos Salmos, ele variava-se com as ocasiões e não se limitava a única forma. Lemos aqui o título dos Salmos, principalmente do verso 1.
O salmo ensina adolescentes com a qual devoção fervorosa e fluência notável e abundância das expressões da glória de Deus, por exemplo, recebe um consolo dele e encontra ocasiões para ambos. Ou seja, na experiência que tinha nos favores e os temores de Deus, na expectativa que dias futuros, esses dois aspectos são mesclados em todo o Salmo. Tá ok, adolescentes? Muito bem. Quando nós olhamos aqui, fazer um resumo aqui dos Salmos, em 2 Samuel, no capítulo 22, nós podemos observar aqui, adolescentes, que em 2 Samuel, do 22, do 1 ao 4, a gratidão pelos livramentos. Então, do 22, do 5 ao 8, a sombra da morte. Do 9 ao 20, o agir de Deus. Então, o que acontece aqui? Nós vamos aqui, e nós vemos aqui também, aqui do 21 ao 28, uma boa colheita. E nós vemos aqui do 29 ao 43, o Deus que me capacita. E do 44 ao 51, me concedeste vitória. Muito bem. Então eu gosto de comentar aqui nesse aspecto importante, adolescentes. Olha que coisa interessante que nós podemos observar aqui. Em 2 Samuel, vou comentar aqui essas partes aqui, preste bem atenção, adolescentes. Em 2 Samuel, do capítulo 22, do 1 ao 4, gratidão pelos livramentos. Olha o que diz aqui, ó. Olha que coisa interessante aqui, ó. Olha aqui o que o narrador diz aqui, ó. Davi contou ao Senhor este grande quando ele os livrou das mãos de todos os seus inimigos e das suas mãos, dizendo: ó Senhor, o Senhor é minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. Ó Deus é minha rocha, em que me refugio, o meu escudo e o meu poderoso Salvador. Ele é a minha torre alta, o meu abrigo seguro. Tudo, Senhor, Tu és o meu Salvador e me salva dos violentos. Clamo ao Senhor, que é digno de louvor. O seu salmo, ou seja, eu sou salvo dos meus inimigos. Muito bem. Então, olhando aqui para 2 Samuel, adolescente, nós podemos observar aqui com outra característica importante também, é entender que é uma sequência. A sequência ela vai trazendo algumas informações importantes, principalmente quando nós olhamos aqui em 2 Samuel, no capítulo 22, do versículo 1 ao 5 ao 8, as ondas da morte. Olha o que diz aqui, ó, as ondas da morte me cercaram, as torrentes de destruição me aterrorizaram, e as cordas da sepultura me envolveram, e as armadilhas da morte me confrontaram. Na minha angústia clamei ao Senhor, clamei ao meu Deus, do seu templo, ele ouviu a minha voz, e o meu grito de socorro chegou aos seus ouvidos. A terra abalou-se e tremeu-se, os alicerces dos céus estremeceram e tremeram, porque ele estava irado. Esta é a parte de 2 Samuel, no capítulo 22, do versículo 5 e 8, as ondas da morte. Muito bem. Em 2 Samuel, do 22, do 9 ao 20, o agir de Deus. Olha o que diz aqui a Bíblia. Nas suas narinas saiu fumaça, da sua boca saiu fogo consumidor, dele saiu brasas vivas e flamejantes, dele abriu os céus e o desceu. Nuvens escuras estavam debaixo dos seus pés. Montou-se sobre o querubim e voou, e levou-se sobre as asas do vento. Pôs as trevas ao seu redor, e das tensas nuvens fez os céus abrir. Do brilho da sua presença flamejavam carvões e brasas. Os céus
o Senhor travejou, ressoou a voz do Altíssimo. Ele atirou flechas e desprezou os inimigos e arremessou raios e fez bater em retirada. Os vales nasceram e os fundamentos da terra foram expostos diante da repreensão do Senhor com um forte sopro das suas narinas. Nas alturas estenderam as mãos e me segurou e me tirou das águas profundas. Me livrou-me dos meus inimigos poderosos, dos meus adversários, que eram fortes demais para mim. Eles me atacaram no dia da minha calamidade, mas o Senhor foi o meu amparo. E este aqui, adolescente, é exatamente o Salmo 2 Samuel 22, do verso 9 ao 20, que é exatamente o agir de Deus na vida dele. Agora, olhamos aqui, nós podemos observar aqui que Deus, ele dá-nos a liberdade para que as pessoas venham estar na sua presença. Em 2 Samuel 22, do 21 ao 28, uma colheita. Olha o que diz aqui a Bíblia. O Senhor, ele me tratou conforme a minha retidão, conforme as purezas das minhas mãos, e me recompensou, pois guardei-me dos caminhos do Senhor. Não cometi a perversidade de afastar-me do meu Deus. Todos os seus mandamentos estão diante de mim. Não me afastarei dos teus decretos. Tenho sido repreensível para com ele e guardei-me de pecar. O Senhor me recompensou-me segundo a minha retidão, conforme a pureza das minhas mãos perante ele. Ao fiel me revela, ao fiel te revela, tá ok? Fiel. Ao repreensível te revela ao repreensível. Ou seja, Deus puro revela a pureza, mas o perverso revela ao astuto. Somos humildes, mas os teus olhos estão sobre os orgulhosos para os humilhar. Olha aí, adolescentes, nós olhamos aqui também, eu comentei aqui exatamente sobre uma colheita, tá ok? Mas vamos observar aqui o Deus que me capacita, que é exatamente em 2 Samuel 22, do 29 ao 43. Olha que coisa interessante aqui, ó. Porque tu és a minha lâmpada, ó Senhor. O Senhor ilumina-me nas trevas. Porque contigo posso avançar uma tropa com meu Deus. Posso transpor muralhas, né? Este é o Deus cujo caminho é perfeito, adolescentes. E essa palavra do Senhor é comprovadamente genuína. Ele é o escudo para todos aqueles que nele refrigeram. Pois quem é Deus além do Senhor? Quem é a rocha senão o nosso Deus? É Deus que me reveste de força e me torna perfeito no caminho. Ele me faz correr veloz como a gazela e me afirma os passos nos lugares altos. Ele que treina as minhas mãos para a batalha, e assim os meus braços, vergam o arco de bronze. Tu me dás o teu escudo de livramento, a tua ajuda me deu sorte. A tua larga sobre meu caminho, para que os meus tornozelos não se torçam. Tá ok? Persegui os meus inimigos e os derrotei. Não voltei quando o louvor não foi destruído. Esmaguei-os completamente e não puderam levantar-se e caíram debaixo dos meus pés. Tu me revestistes de força para a batalha e fizeste cair aos meus pés os meus adversários. Fizeste com que os meus inimigos fugissem de mim, ou destruí-os com os que me odiavam.
e gritaram por socorro, mas eles não havia quem os salvasse. Gritaram ao Senhor, mas eles não respondeu. E o reduziu ao pó, com pó a terra esmaguei-o, ou seja, amassei com a lama das ruas. Isso é exatamente, adolescentes, o que está aqui como uma epígrafe, como texto aqui, o Deus que me capacita. Deus capacitou Davi, se Deus deu vitória para ele, e porque Deus estava com ele. Olhando para 2 Samuel, no capítulo 22, do verso 44 ao 51, me concedeste governo. Olha aqui a Bíblia diz: tu me livraste dos ataques do meu povo, e preservaste-me como líder das nações, né? Um povo que eu não conhecia e que, ou seja, e que não conhecia e que é sujeito, que é estrangeiros e bajulos, assim que me ouvem e que me obedecem. Todos eles pedem a coragem e saem tremendo das suas fortalezas. O Senhor vive, bendita seja a minha rocha, exaltado seja o Deus da minha rocha que me salva. Este é o Deus que é meu, favor e executa vingança, e que sujeita as nações ao meu poder, e que me livrou dos meus inimigos. Tu me exaltaste acima dos meus agressores, de homens violentos me libertaste. Por isso te louvarei entre as nações, ó Senhor, cantareis louvores ao teu nome, dele concedes grandes vitórias ao seu reino, e é bondoso como o seu agir, como Davi e os seus descendentes para sempre. Aqui nós vemos, adolescente, uma característica importante sobre, detalhadamente, cada aspecto em 2 Samuel, no capítulo 22, que é um estudo de gratidão pelos grandes livramentos. Davi simplesmente reconheceu que Deus era na sua vida de uma forma maravilhosa, adolescentes. Por quê? Porque primeiro ele é um homem segundo o coração de Deus, que era um homem grato, era humilde, e nós podemos ver que essas características estavam na vida de Davi. O que nós aprendemos com Davi é exatamente ele ter esse coração, mesmo que foi um rapaz, o homem que realmente pecou, mas nós podemos observar aqui que essas grandes arrependimentos levou ele em grande conquista, tá ok? E aprendemos aqui com Davi que no momento da circunstância nós temos que se arrepender e ser humilhar perante o nosso eterno Deus, não é verdade? Então, mas o rei tinha um coração quebrantado, adolescentes, né, e humilde, que é o que nós temos que ter. Precisamos redimir. No verso 8 e 19, na linguagem poética, Davi descreve como Deus agiu para livrar dos seus inimigos. E é assim que Deus faz quando nós colocamos, adolescentes, na sua presença dele. Este é exatamente um resumo aqui da nossa lição, um louvor de Davi, principalmente quando nós olhamos para esse ponto de vista do livro de 2 Samuel, no capítulo 22 e em diante. Que Deus abençoe a todos vocês, e porque esse salmo aqui ele foi concluído em 2 Samuel, capítulo 22, correspondendo ao salmo de número 18. Tá ok? E nós podemos observar aqui, ó, ele falou no salmo de número 22, concluindo aqui já, 2 Samuel, capítulo 22, do versículo 1 em diante, ele falou Davi ao Senhor as palavras desde o cântico no dia em que o Senhor o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Possivelmente, este salmo aqui, Davi tem falado ele já avançado em idade, contando as suas histórias. Adolescentes, o segredo da nossa vitória está de um coração quebrantado, de estar com o coração rasgado,
simplesmente para que o Espírito Santo venha adentrar e fazer uma morada eterna. Quer ter vitória com Deus? Seja humilde. Quer ter vitória com Deus? Seja um canal de bênção para você mesmo e o que está à sua volta. Que Deus abençoe a todos e até a próxima aula, se Deus nos permitir.